Olá, meus queridos alunos do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa aula 8 de Estudos Paraenses, tá? Essa é a nossa última aula antes da nossa prova, tá? Então, a gente tem mais essa aula e a aula de revisão na próxima semana, beleza? Então, eu vou pedir que você abra o seu livro aí onde tá, né, na telinha aparecendo para você lá na página 51. Hoje nós vamos terminar o capítulo 8. Lembra que na última aula a gente terminou o 7 e começou o 8. Então, quando você abrir aí o livro, você vai dar de cara logo lá com os nomes pátrios. Lembra que a gente aprendeu os nomes pátrios? Pois é. E aí a gente vai continuar esse capítulo 8, porque a sua matéria ela vai até o capítulo 8, tá? A matéria para estudar para a segunda avaliação, tá bom? E hoje a gente vai entender um pouquinho, a gente já viu sobre os nomes pátrios, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre as atividades econômicas que são exercidas aqui na nossa região, aqui na Amazônia. Quando a gente está falando de atividade econômica, a gente está falando de trabalho, tá? E o trabalho é uma coisa muito importante. Por quê? Porque todo mundo, eu e você, sua família, todo mundo precisa comer, né? E a gente precisa trabalhar, a gente também precisa se divertir, a gente precisa de um monte de coisa. Mas, sem dúvida, o trabalho, né, ele é essencial para que a gente tenha todo o resto. Porque, olha só, você tomou café, almoçou, jantou? Pois é, mas a comida não apareceu assim, ó, do nada, né, na sua mesa. Alguém preparou. E para alguém preparar, alguém precisou comprar. E para comprar, você precisa o quê? De dinheiro, né? E como que você consegue dinheiro hoje em dia? Trabalhando, né? Dinheiro de maneira honesta, tá? Trabalhando, tá? Então, o trabalho, ele é essencial para que a gente possa se divertir. Ah, tia, eu gosto de ir ao cinema. Pois é, mas não dá para ir ao cinema de graça, né? A gente precisa pagar. E o dinheiro vem da onde? Do trabalho, né? Ah, você estuda. Tem a mensalidade do colégio, tem o material escolar, né? Tem o livro, tem uma porção de coisas que a gente precisa comprar. E se a gente usa dinheiro, a gente precisa trabalhar para conseguir esse dinheiro. Então, percebe como o trabalho é uma coisa muito importante? Pois é, tá? Por quê? Porque é o trabalho que vai garantir o sustento das pessoas. Então, é o que permite que os adultos, seu pai, sua mãe, seus avós, quem vive com você e lhe sustenta, né? Possam comprar comida, roupa, calçado, um livro, seu caderno, brinquedo que você gosta, tudo mais que a gente precisa, né? Todo o nosso sustento, ele é garantido através do trabalho. Então, o trabalho é uma coisa muito importante, tá? Não esqueçam disso, porque é algo que vocês vão lembrar para sempre. Trabalho é realmente uma coisa muito importante na vida das pessoas, tá? Aqui no Pará, a gente tem algumas atividades econômicas. Então, quando a gente fala de atividades econômicas, eu estou falando para você de profissões, de formas de trabalhar, de formas de conseguir o sustento, tá? A gente tem espalhados aí pelo nosso estado algumas profissões que são muito próprias aqui da nossa região, tá? Inclusive, esse mapa que eu botei para vocês aí, ele está no teu livro, tá? Ele é o mesmo mapa que tem aí na página 51, ok? Então, no Pará, como em outros estados, tá? Se realizam diversas atividades e cada uma delas exige um modo de vida específico. Então, por exemplo, a gente que está aqui na cidade, né? Pois aqui, ó, trabalhador da cidade. A gente vive de um jeito. Você vai ao shopping, né? Você pode estar em casa e brincar de videogame, né? A sua escola fica numa rua asfaltada, dá para pegar ônibus, dá para chegar lá de carro, dá para chegar lá a pé. Você não pega um barco para chegar no colégio, né? Pois é. Mas tem outras pessoas em outras regiões que vivem de uma maneira diferente da nossa. Então, por exemplo, ali no Marajó, você tem muita profissão de vaqueiro. Você tem algum vaqueiro, por exemplo, morando em Belém, que mora e trabalha em Belém com essa profissão vaqueiro? Não, porque a gente não tem fazendas de gado aqui para se ter vaqueiro, né? Mas lá na Ilha do Marajó, né? É um local onde você tem muitas fazendas, né? Muita produção, principalmente de búfalo. Então, você tem, né? Essa figura aqui, essa profissão do vaqueiro. Apanhador de açaí, né? Apanhador de açaí a gente tem, por exemplo, na região das ilhas, que ficam aqui em frente a Belém, né? Fazem parte de Belém, mas tem que atravessar o rio para chegar lá. O modo de vida deles é muito diferente do modo de vida de quem mora dentro da cidade. Um pescador, mesma coisa, né? São pessoas que normalmente vão morar próximos
aos rios, né? Se for ali da região do Salgado, a gente já viu, né, sobre as micro-regiões, a região do Salgado, por exemplo, né, é onde fica justamente no nosso estado a parte ali do Oceano Atlântico, então vai viver perto da praia, né, perto do mar, tá? Mas ali para o sul e sudeste do nosso estado, a gente tem as pessoas que trabalham com mineração, né? Porque são regiões que são muito ricas em minérios, então são pessoas que trabalham em mineradoras. Olha que diferente, né? Imagina como deve ser uma vida muito diferente, né, de um minerador para de um pescador, para de um vaqueiro, para de um trabalhador da cidade, para de um lavrador, né, alguém que trabalha com agricultura. Então a gente percebe aqui que tem muitas funções diferentes, né? E cada função, cada atividade econômica dessa, ela exige um modo de vida diferente também por parte das pessoas que têm essas profissões, tá? E aí a gente pode destacar algumas atividades econômicas, né? Lembra que atividade econômica significa trabalho, né? Que são importantes aqui para nossa região. Primeira delas, a indústria. A gente tem indústria aqui? Tem. Claro que a gente não tem um parque industrial, que é como se chama assim, muito grande, se comparado à região sudeste, por exemplo, a região sul do nosso Brasil, né? Que tem realmente, onde a gente tem as principais indústrias brasileiras se encontram ali. Mas a gente tem locais que a gente pode considerar como indústria. Então, são fábricas, né? Percebe que o tipo de espaço, equipamento que as pessoas utilizam é muito diferente, por exemplo, da agricultura, que é outra atividade econômica muito importante, e essa sim nós temos no nosso estado, né? Afinal de contas, é daqui que sai o nosso almoço, né? O nosso jantar, o nosso alimento, né? Então, a agricultura, ela é uma parte muito importante, né, do sustento, não só da nossa região, como do país inteiro, tá? A pecuária, que é justamente quem cria, né, os animais ali. Você gosta de um churrasco, né? Pois é, o churrasco vem dali do boi, tem que ter a criação do boi. Toma leite? Pois então, leite vem da vaca, e a vaca precisa ser cuidada por alguém. Então, esse é o setor pecuário, é o setor da criação de animais. E a gente tem também um setor que é muito importante, que algumas cidades nossas aqui também dependem muito disso, e no Brasil também, que é o turismo. O que é o setor do turismo? São aquelas áreas que vão receber as pessoas, né, para passear, para se divertir, e aí ganham dinheiro, se sustentam disso, né, de turistas que vão a esses locais e compram as coisas e gastam e tal. E aí as pessoas vivem disso, né? Então, nós temos aí 4 atividades econômicas que são muito importantes, né, para o sustento das pessoas aqui na nossa região. A indústria, a agricultura, a pecuária e o turismo. Tem uma que é mais importante que a outra? Não, todas são importantes, tá? Porque todas são formas das pessoas se sustentarem. Observa bem aí, esse também é um mapa que tem no teu livro, tá? Eu escaneei para a gente poder olhar num tamanho maior para todo mundo ver, tá? Esse é um mapa que mostra para a gente onde estão, né, a maior parte das indústrias. Tá aqui em azul a gente vai ver onde está a concentração das indústrias, e em vermelho onde está a concentração das regiões turísticas, ou seja, tem muita indústria e tem muita cidade turística, tá? Então em azul, olha, presta atenção, como eu te falei, né, justamente na região sudeste e na região sul, é justamente onde nós temos, né, a maior parte das indústrias no Brasil, tá? E a parte da região turística, ela se concentra, você tem aqui no sudeste também, ó, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, mas você tem muito aqui no nordeste, tá vendo? O nordeste brasileiro, ele é muito frequentado, né? Ele é muito procurado por turistas, principalmente por causa do clima, porque é um local onde tá calor, né, praticamente 100% do ano, né, os 12 meses do ano tá quente, e por causa das praias. As praias lá são muito bonitas, então isso chama bastante atenção. Aí você pode pensar assim, tia, mas e o Pará? O Pará tá bem aqui, não tem nada disso. É porque o Pará não é um estado onde você tem uma concentração de indústria muito grande, nem uma concentração de região turística muito grande. Você tem o turismo aqui? Tem. Tem indústria aqui? Tem, mas é em menor escala. Tá? Aqui a gente vai ter mais a questão da agricultura, do turismo, não, desculpa, da pecuária, tá? Mas também do extrativismo. A gente já falou sobre o extrativismo. Aqui a gente pratica muito, né?
Por exemplo, o açaí que você toma, ele é tirado da árvore. Então, ele é feito, essa atividade, né, de retirada do açaí, de apanhar açaí, é uma atividade extrativa, né? A farinha, mesma coisa. Então, a gente consome muita coisa que vem do extrativismo aqui, tá? E a comida no nosso país, da onde que ela vem, da onde que ela é produzida? Muito bem, né? No Brasil também a gente tem produção de vários tipos de alimentos espalhados aí no território nacional, né? Então tem muita coisa que a gente consome aqui que não é produzido aqui, vem de outro lugar, vem de outro estado. Então esse mapa aqui eu também tirei aí do nosso livro, né? Escaneei do nosso livro para a gente ver em tamanho maior, só para a gente ter uma ideia, tá? Então cada símbolozinho aqui, né? Cada figura dessa representa um tipo de alimento e aonde que é a região onde mais se produz esse alimento. Então vamos lá, aqui pela região sul. Na região sul se produz muita maçã. Então a maçã que a gente come, que a gente compra no supermercado, a maior parte dela vem da região sul do Brasil. Olha só a distância, né, que ela viaja até chegar aqui no supermercado, na feira, para a gente poder consumir, né? O arroz também é produzido de lá, morango. Por isso que morango é uma fruta tão cara aqui, né? Porque ele não é uma fruta aqui da nossa região, né? Então, ele é bastante caro se comparado, por exemplo, a um cupuaçu, né? Ou qualquer outra fruta que seja daqui, da nossa região, tá? A região sudeste é uma região em que se produz muito grão. Então, você tem o milho, né? Você tem a soja, você tem o feijão, tá? A mesma coisa que no nordeste, você tem o milho, a soja, a cana-de-açúcar, que é algo que se produz desde lá da época da colonização, né? A região nordeste ela é uma região em que produz bastante cana-de-açúcar, então o açúcar que a gente consome, né, ele é produzido através dessa cana que vem dali. No centro-oeste a gente tem muito, os bois, né, o gado bovino, tá? A soja também, principalmente ali onde fica o estado do Mato Grosso, e o arroz, tá? Já para cá, para a região norte, a gente tem os búfalos, né? Principalmente aqui na região do Marajó, tá? O cupuaçu, tá? O nosso bom e velho açaí e o azeite de dendê, né? O dendê, ele se produz muito, inclusive, ali quando você vai pela Estrada do Mosqueiro, para quem já foi, você tem uma plantação de dendê lá bem grande. Tá? O Pará, ele é um produtor de dendê. Então, repara bem, né? Que você tem aí vários tipos de alimento, vários tipos de comida, né, que são produzidos em vários locais do Brasil e que todo mundo consome, né? Todo mundo pode aproveitar, né? E coisas que podem ser mais consumidas em determinada região e menos em outra, por exemplo, né? Então, a nossa farinha ela não é muito comum, né, de se encontrar em qualquer território do país. Então, um paraense, por exemplo, quando ele viaja, né, se ele é uma pessoa acostumada a viajar, ele sempre leva um potezinho de farinha. Por quê? Porque a farinha daqui você não encontra em qualquer lugar, né? Se você for, vou viajar para o Rio de Janeiro, você não vai encontrar lá a farinha que você come aqui, né? É só um exemplo. Então, é só para a gente ver o quanto que o nosso país é grande, né? E quanto que a gente realmente, às vezes, nem conhece tudo, né? Mas aproveita várias coisas. E aí a gente chegou num conceito que é um conceito muito importante, né? Que aqui a gente vai ver só um pouquinho dele, porque nós vamos retomar, falar sobre cultura um pouco mais na frente, tá? O que é cultura? Tá? É o nome que damos ao modo como as pessoas de um lugar vivem. Então, como elas trabalham, dançam, comem, falam, casam, como elas educam os seus filhos, como elas brincam, sobre tudo. Então, cultura é tudo aquilo que a gente faz do jeito que a gente faz. Então, a gente toma muito açaí, a gente gosta, parece, gosta de tomar açaí, gosta. Então, é algo que faz parte da nossa cultura. Tacacá também. Uma dança típica, né? Um jeito de falar, por exemplo, a gente fala muito égua, né? Uma expressão muito comum nossa. Isso é algo que faz parte da nossa cultura. É uma coisa interessante. O Brasil é um país enorme, né? E é um país que tem uma diversidade, ou seja, uma variedade de culturas muito grande. Todo mundo no Brasil fala português, mas a gente tem sotaques diferentes, né? A gente tem gírias diferentes, expressões que são muito próprias de cada região, né? Tudo isso é cultura. E o modo como as pessoas trabalham também, o modo como elas falam, como elas comem, tudo isso tem a ver com cultura, né? Então a gente percebeu até aqui, quando a gente falou agora no capítulo 8,
né? Que existem maneiras de trabalhar, de comer, de viver diferentes em vários locais do Brasil e dentro do nosso próprio estado, né? E tudo isso é cultura, né? Olha só que legal, né? Tudo isso é cultura. Agora eu vou pedir que você preste atenção, bem atenção, na descrição aí da sua videoaula, tá? E faça as atividades que são necessárias, tá bom? Que está descrito aí. Na próxima aula, já é a nossa aula de revisão. Então, fica bem atento, tá? Para prestar bem atenção, para poder ficar preparado para fazer a tua prova, beleza? Então, se cuidem, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima.